Para as luvinhas eu vou usar o fio duplo, então vamos precisar de 2 novelos de lã. Aqui eu tô com a Play Kids, mas vocês podem usar a Fofura Mais Bebê ou a Paris, tá? Se vocês não encontrarem a Play Kids. Quem quiser fazer com um fio só, então vai precisar apenas de um novelo. Durante a confecção da luva, eu explico como aumentar ou diminuir, como fazer a luva maior ou menor. Então dá pra fazer sim com um novelo só. Eu só fiz dupla porque eu não tô acostumada a usar fio fino, já que eu uso a família Barroco, e aí eu senti um pouco de dificuldade, então decidi fazer ela dupla, tá? A gente vai tirar aqui do meio, ó, o fiozinho, um de cada novelo, e vamos ficar com os 2 fios dessa forma. Para confecção, vou usar uma agulha soft número 4, porque eu acho que a soft desliza mais, e como a gente vai usar pontos baixos, então o meu ponto não fica tão apertado quando eu uso a agulha soft, tá, pessoal? Mas eu tô usando aqui a número 4, já que é fio duplo. Bom, nós vamos iniciar tirando as medidas da criança. No meu caso, eu medi os dedinhos do Igor, ó, eu medi todos os dedinhos. Durante a confecção da luvinha, eu vou passando as medidas dele pra vocês, tá? Depois que eu medi todos os dedos, eu medi aqui a altura do polegar, pra saber onde que eu ia colocar o polegar, a palma da mão e o punho. E também a largura do dedinho, tá? Feito as medidas e anotadas, a gente vai começar fazendo um laço mágico. E eu vou começar pelo polegar, vamos fazer esse dedo aqui primeiro. Então, dou uma laçadinha, ó. Deixo o fio aqui atrás dos 3 dedos e saio aqui na frente. Puxo esse fio fazendo uma laçada e passo o fio dentro dessa laçada. Formei um lacinho, tiro da mão, ficou um círculo. Dentro desse círculo, vamos colocar 10 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos baixos, vamos puxar o fio para fechar o círculo. Agora, eu vou usar esse fiozinho amarelo aqui para marcar o começo e o final de cada carreira. Então, ó, terminei aqui com os 10 pontos baixos, aí vou aqui e coloco o fio aqui embaixo, ó, pra marcar onde eu iniciei. Eu também, gente, vou anotando as carreiras que eu vou fazendo, porque o outro dedo a gente vai precisar fazer igual, então é importante pra gente não se perder. Então, aqui eu já tenho uma carreira, aí eu faço aqui, ó. E vou para a segunda carreira. Nós vamos fazer um total de 5 carreiras. O dedo do Igor tem 3 centímetros de comprimento e 5 carreiras dá certinho esses 3 centímetros. No caso, se vocês tiverem um dedinho um pouquinho maior, vocês façam um número maior de carreiras ou menor, tá? Então, vamos lá. Para a largura do dedo também. Se for um dedo mais fino, pode colocar 8, se for mais grossinho, pode colocar 12 pontos baixos ou 11 pontos. Aí, a gente vai aqui, ó, no próximo pontinho de base e trabalhar de novo 10 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos baixos. Eu vou reservar aqui, vou fazer o arremate desse fiozinho, porque depois do dedo pronto, fica mais difícil. Então, ó, puxei bem o fio, vou passar ele aqui na agulha de tapeçaria, essa aqui é a número 13 da Círculo. Vocês encontram nas lojas de aviamentos, tá? Olha só. E aí, como que eu faço? Eu pego aqui, ó, 2 argolinhas do ponto, passo e faço uma laçadinha, ó. Agora, eu escondo aqui entre os pontos.
Agora, eu faço o caminho inverso, eu volto. Então, pulo aqui o ponto que eu trabalhei por último e volto aqui, ó. Aí, é só cortar esse restinho de fio e tá feito o arremate. Então, todos os dedinhos a gente vai fazer esse tipo de arremate, tá? Agora, continuando aqui, então, eu tô na segunda carreira. Vamos agora para a terceira carreira. Então, aqui eu venho e anoto, ó, para não me perder no número de carreiras. Tiro o fiozinho, já cheguei aqui no último pontinho, e novamente coloco ele aqui pra medir o início da minha carreira e o final dela. E vou fazer novamente 10 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Gente, se vocês escutarem um barulhinho, é o Igor, ele tá em casa hoje comigo. E como eu prometi que ia gravar essa aula pra sexta-feira, então eu tô gravando com ele em casa mesmo, tá? Então, infelizmente, não tem como fazer ele ficar quieto. Aí, aqui tá, os 10 pontos baixos, terceira carreira. Agora, vamos para a quarta carreira. Novamente, 10 pontos baixos. Marca com um fiozinho, vem na próxima e segue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, a quinta e última carreira. Tiro o fio, chegamos no final de mais uma e vamos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos baixos, 5 carreiras. Aí, agora, eu venho aqui, ó, no próximo pontinho, fecho com ponto baixíssimo. Vamos cortar o fio. E esse arremate aqui, a gente só vai dar uma laçadinha, porque depois nós vamos trabalhar a luvinha e aí a gente esconde o restinho de fio já trabalhando e escondendo ele, não precisa esconder aqui atrás. Então, eu só faço assim, ó, venho aqui atrás, pego 2 argolinhas mais próximas e dou uma laçadinha só pra garantir que não vai desmanchar, tá? Ó, deixo esse restinho de fio e aí vamos reservar esse dedinho. Então, aqui nós já temos o polegar, no caso, com 10 pontos baixos, 5 carreiras e 3 centímetros de comprimento, tá bom? Agora, a gente vai fazer o dedo mindinho. Agora, o dedo mindinho, a gente vai fazer da mesma forma. Então, fazemos o laço mágico. Formamos o círculo e vamos colocar aqui dentro 7 pontos baixos. Se o dedinho da criança for mais gordinho, então, você pode colocar mais pontos ou menos, se tiver uma medida menor, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos puxar o fio para formar o círculo e fazer aquele arremate aqui atrás. Depois, eu faço o meu remate da mesma forma que eu mostrei o polegar. Aqui, a gente coloca o fiozinho para marcar o início e o final de cada carreira e vamos seguir, ó. Cada pontinho de base, um ponto baixo. Então, 7 pontos novamente. 1,
2, lembrando de sempre anotar as carreiras. Então, aqui eu tenho 1, 2 com essa. 2 carreiras. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Cheguei no final da carreira novamente, ó. Tiro o fiozinho, coloco ele aqui no meio e vou para a próxima carreira fazendo a terceira. Vou para o próximo ponto fazendo a terceira carreira. Aí, anoto aqui a terceira carreira para não me perder. E sigo 7 pontos baixos. Aí, vocês vão fazer dessa forma até completar 5 carreiras, tá? Então, 5 carreiras com 7 pontos baixos e o dedo tem 3,5 cm de comprimento. Eu vou terminar o meu aqui, depois eu volto pra gente fazer o próximo. Terminei aqui o dedo mindinho, fiz da mesma forma, ó. Fechei com ponto baixíssimo, fiz aquele arremate e deixei o restinho de fio e vou separar esse dedinho. Agora, a gente vai fazer o anelar esse dedo aqui, tá? Então, a mesma coisa, o laço mágico. Vamos puxar o fiozinho. Para o anelar, eu vou colocar 8 pontos baixos, tá? E vamos fazer 7 carreiras. O dedo do igro anelar tem 4,5 cm. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A cada dedinho, a gente vai aumentando um ponto, que é certinho o tamanho, tanto para o adulto como para o infantil. Se colocar um pontinho de cada a mais para os dedos, ó, o dedo médio a gente vai colocar 9, aqui a gente colocou 10, e nesses dois aqui, o indicador e o anelar, 8, porque eles são geralmente do mesmo tamanho, tá? Aqui colocamos 7, ok? Então, feitos os 8 pontos baixos, vou puxar para formar o círculo, não esquecendo de arrematar o fio, o meu depois eu arremato. Vamos marcar a carreira, ó, e novamente anotando, né? Então, aqui eu já tenho uma carreira, eu vou para a segunda carreira. Aí, sigo fazendo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Vamos para a terceira carreira. E sempre marcando aqui com o fiozinho o começo e o final de cada carreira. Aí, segue novamente, fazendo 8 pontos baixos. Vai seguir assim até formar 7 carreiras. Terminei o anelar, daí da mesma forma, ó. Fechei com baixíssimo, cortei o fio, fiz aquele arremate aqui dentro e deixei o restinho de fio, separo. Agora, a gente vai fazer o dedo médio. Então, vamos lá, dar uma laçadinha e vamos colocar dentro do círculo 9 pontos baixos. O dedo médio do Igor tem 5,5 cm, e aí eu fiz um total de 8 carreiras, tá? Então, vamos lá. 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontos baixos, vamos puxar para formar o círculo, marcar aqui com o fiozinho amarelo com o final e começo da carreira, sempre lembrando para não se perder, e também marcando a quantidade de carreiras. Então, aqui pro dedo médio, vamos fazer 8 carreiras. Já temos uma, vamos para a segunda.
E a gente segue, ó. Próximo pontinho, ponto baixo. Então, mais 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, vamos para a terceira carreira, repetindo. Tiramos o lacinho, colocamos ele aqui no meio e seguimos fazendo os 9 pontos baixos. Então, vocês vão fazer assim até formar as 8 carreiras. Aí, corta o fio, faz o arremate, reserva, e eu já venho pra gente fazer o indicador. Terminei o dedo médio com aquelas 8 carreiras, agora a gente vai fazer o indicador. O indicador do Igor tem o mesmo tamanho do anelar, então tem 4,5 centímetros de comprimento e a mesma largura. Então, eu vou colocar também 8 pontos baixos, como eu coloquei no anelar, tá? Então, ó, passo o fio aqui fazendo laço mágico, puxo ele e vamos fazer o último dedinho. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, eu marco aqui a minha primeira carreira e já vou para a segunda. Puxo o fiozinho, não esquecendo de arrematar esse fio. Vamos pegar o nosso marcador e colocar ele aqui e seguir, fazendo 8 pontos baixos na nossa segunda carreira. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos para a terceira carreira e fazemos da mesma forma. Então, vamos seguir assim até formar 7 carreiras, tá? Eu vou fazer as minhas 7 carreiras, aí depois eu volto pra gente continuar. Então, nesse dedinho, a gente não vai arrematar. Quando chegar nas 7 carreiras, eu já volto pra gente continuar a peça. Cheguei aqui na minha 7ª carreira, agora a gente vai fazer a união dos 4 dedos. Então, aqui, ó, eu tenho o dedo médio, o anelar e o mindinho. O polegar eu reservo, não vou usar ele agora. Então, como que eu faço? Eu tô aqui, eu deixo meu pontinho aqui marcando, que é aqui o início e final de carreira, continua sendo. Pego o dedo médio, venho aqui, ó, no pontinho onde eu arrematei e faço um ponto baixo. Agora, a gente segue fazendo os pontos baixos. Então, no dedo médio, a gente fez 9 pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer 5, tá? Então, já tenho 1. Ó, reparem que eu vou trabalhando aquele fiozinho que eu deixei anteriormente. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Agora, eu vou pegar o anelar e fazer a mesma coisa. Aqui. Lá onde eu arrematei, ó, faço um ponto baixo. Já deixa eu pegar o fiozinho aqui pra trabalhar junto. Trabalho 1, 2, 3 e 4. Agora, o dedo mindinho. Novamente, lá naquele pontinho baixíssimo que fechamos, fazemos um
ponto baixo e vamos seguindo. Cada pontinho de base, um ponto baixo. Acho que aqui eu prendi errado, deixa eu desmanchar aqui. Eu peguei os dois lados aqui. Ó. Deixei com ponto baixíssimo, aqui eu faço um. Deixa eu apertar bem o fio aqui, senão fica muito aberto o ponto. Então, um ponto baixo, dois, aí vamos contornando. Deixa eu tirar aqui para não me confundir. Dois, três, esse restinho de fio deixo, depois é só cortar. Três, quatro, cinco, seis e 7 pontos. Aqui, ó, onde eu trabalhei aquele pontinho, que eu tenho 7 pontos. E aqui onde eu trabalhei o pontinho, lá eu trabalho novamente no mesmo lugar, ó, onde eu uni as peças. Então, eu pego, só que nós vamos trabalhar 2 pontos juntos, pra ficar bem fechadinho, por isso que eu faço isso. Então, eu pego aqui, deixo na agulha, venho no próximo ponto, ó, reparem que aqui eu prendi, venho no próximo. E passo os 3 de uma vez só. Faço isso só pra ficar bem fechado aqui no meio. Aí, sigo novamente, ó, 1, 2, 3 e o quarto ponto, ó. Reparem que é lá onde eu peguei, aí eu vou trabalhar junto, deixo aqui 2 argolinhas, venho no próximo dedinho, no próximo ponto, e então trabalho esses 2 pontos juntos, passando as 3 argolinhas de uma vez só. Sigo novamente. 1, 2, 3, com aquele 1 que a gente trabalhou lá, 4 e 5. Aqui, ó, vamos trabalhar o ponto onde pegamos, deixamos na agulha, vamos no próximo pontinho aqui e trabalhamos os 3 juntos. Fizemos a união. Aqui, ó, é o final da carreira. Então, a gente tira e vai dar sequência aqui à nossa carreira. Nós vamos fazer mais uma diminuição aqui para a mão ficar certinha, senão vai ficar muito larga. Então, como que eu faço? Sigo fazendo pontos baixos, cada pontinho de base um ponto baixo, ó. Até chegar lá onde divide um dedo do outro. Aqui, ó, a gente tem aqueles 2 pontinhos que trabalhamos juntos, que é a divisão dos dedos. Então, a gente trabalha novamente, ó, 2 pontinhos juntos. E aí, tiro os 2 de uma vez só. Tá? Seguimos novamente até o próximo intervalo. Então, pontos baixos. Aqui, ó, a gente tem a divisão, então, a gente pega os 2 pontos juntos. Laça num ponto de base, depois no segundo, e passa os 3 de uma vez só. Aqui, a gente tá fazendo diminuições de pontos. Agora, novamente, ó, seguimos. Aqueles restinhos de fios é só cortar, tá? Aqui nós temos o meio novamente, então, a gente pega meio do fio com o próximo pontinho, ó, e trabalhamos os 3 de uma vez só. Agora, é só seguir aqui com pontos baixos. Do outro lado, a gente vai repetir. Eu só vou cortar esses restos de fios para ficar mais fácil para vocês verem e já volto.
cortei os fios, ó. Agora, vamos seguir. Então, eu vou continuar aqui, ó, cada pontinho de base, um ponto baixo. E aí, vou fazer novamente as diminuições, igual a gente fez do outro lado, sempre no intervalo entre um dedinho e o outro. Aqui, ó, eu tenho um intervalo, então, eu trabalho um ponto, deixo na agulha, vou no próximo pontinho de base, puxo, e agora eu tiro os 3 de uma vez só. Sigo fazendo até chegar lá na divisão dos dedos novamente. Cheguei, ó, aqui está onde a gente trabalhou aqueles pontinhos juntos. Então, novamente, trabalha 2 pontos juntos, segue até o próximo. Aqui eu cheguei novamente, ó. Então, eu trabalho os 2 pontos juntos. Cheguei também no final da carreira. Agora, daqui em diante, é só seguir pontos baixos, não vai ter mais diminuições. Então, cada pontinho de base, um ponto baixo, sempre lembrando de marcar aqui o início e o final da nossa carreira. Nós vamos fazer assim, ó, sempre seguindo com pontos baixos. Cada pontinho de base, um ponto baixo. Ó, reparem que aqui onde eu fiz as diminuições, eu sigo fazendo ponto baixo. Não precisa mais diminuir. Nós vamos fazer assim por 4 carreiras. Então, aqui eu já conto como uma carreira, já vou marcar aqui. Essa aqui conta como primeira carreira, que a outra foi a união, né? E diminuição, essa aqui que vale mesmo. Então, uma carreira, aí vou seguindo assim até formar 4 carreiras. O intervalo aqui do Igor tinha 2 centímetros. Então, 4 carreiras é o suficiente para completar esses 2 centímetros que eu preciso para daí a gente unir o polegar, tá? Então, segue, ó, pontos baixos sobre pontos baixos, vou até o final lá para mostrar para vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Olha só, já tô chegando lá no final de mais uma carreira. Lá onde eu marquei com um fiozinho amarelinho. Então, cheguei no final de mais uma carreira, ó. Agora, eu conto como a segunda carreira, porque eu vou iniciar novamente. Aí, tiro o fiozinho daqui, passo ele aqui pra frente, ó. E sigo trabalhando a segunda carreira. Aí, faz a terceira e a quarta, e aí eu volto pra gente colocar o polegar. Fiz as 4 carreiras, agora a gente vai pra quinta carreira. Então, aqui a gente tira o fiozinho pra marcar o início e o final da carreira. E vamos novamente, aqui eu faço 1, 2, 3. O quarto ponto, ó, que é bem o meio, gente, ó, tá vendo? Eu vou pegar e deixar na agulha, aí vamos pegar o polegar e vamos trabalhar ele aqui. Então, aqui, ó, onde eu arrematei, fiz aquele ponto baixíssimo, eu pego e puxo, e aí sim eu tiro as 3 laçadinhas de uma vez só da agulha. Agora, a gente segue fazendo em cada pontinho de base um ponto baixo, até chegar lá novamente. Vou trabalhando aquele restinho de fio já pra arrematar ele, pra esconder, depois é só cortar o restante. Olha só, completei todo o dedinho. Aqui, novamente, ó, estamos no último ponto do polegar, onde, ó, prendemos o ponto baixo. Então, puxamos, deixamos na agulha, vamos na base da mão. Aqui tem o ponto que prendemos no próximo e passamos 3 de uma vez só. Agora, é só seguir fazendo em cada ponto de base um ponto baixo, até chegar aqui no final da carreira.
Ó, cheguei no final de mais uma carreira. Agora, a gente vai começar a contar novamente as carreiras. E nós vamos precisar, da mão aqui, assim, de 7 centímetros. Ou seja, 6 carreiras, tá? Então, vamos contar a partir de agora, ó. Uma. E vamos lá, nossa primeira carreira. Tiro o fiozinho aqui pra marcar o início e o final. E vamos seguir. Agora, a gente vai sempre diminuir um pontinho ali no polegar. Então, ó, 1, 2, 3. Aqui a gente tem, ó, o ponto que trabalhamos juntos. Então, a gente trabalha 1, 2. Agora, passa os 3 de uma vez só. Aí, segue fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui novamente, ó, onde pegamos os pontos juntos. Então, trabalhamos ele novamente. A cada carreira, vai diminuir aqui a quantidade de pontos. Então, aqui a gente tem 8, na próxima vai ter só 7, tá? Então, aqui trabalhamos 2 pontos juntos. Agora, vamos seguir cada ponto de base, um ponto baixo, até chegar novamente aqui no final da carreira. Cheguei no final, agora vamos para a segunda carreira. A segunda carreira da mesma forma. Seguimos, ó, tiramos o fiozinho e marcamos aqui o início. Então, contamos aqui 1, 2, 3. Aí, aqui, ó, o quarto e o quinto, trabalhamos juntos. Agora, vamos ter 7 pontos. Na carreira anterior, tivemos 8, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, novamente, ó, trabalhamos 2 pontos juntos e segue cada pontinho de base, um ponto baixo, até chegar lá no final. Eu volto para fazermos juntos novamente. Cheguei no final da carreira, agora vamos para a nossa terceira carreira. A terceira carreira, a mesma coisa. Vamos marcar aqui o início e seguimos aqui 1, 2, 3. Aqui a gente sempre vai ter os 3 pontinhos de intervalo, aqui a parte de trás da luvinha. Agora, trabalhamos aqui, ó, os 2 pontos juntos. Na carreira anterior, tivemos 7, agora vamos, 7, né? Agora, vamos ter 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos trabalhar os 2 pontinhos juntos. Agora, é só seguir cada pontinho de base um ponto baixo, até chegar lá no final da carreira novamente. Cheguei no final da terceira carreira, aqui eu já tirei o fio para ser mais rápido, e agora a gente vai para a quarta carreira. Então, contamos 1, 2, 3 pontos e trabalhamos 2 pontos juntos. Agora, a gente vai ter aqui 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, vamos trabalhar 2 pontos juntos. Agora, é só seguir cada ponto de base, um ponto baixo. Aí, eu volto pra gente fazer a próxima carreira. Quarta, agora vamos para a quinta carreira.
Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3. Aí, trabalhamos aqui os 2 pontos juntos. E vamos contar 4 pontinhos. 1, 2, 3, 4. E aí, trabalhamos os 2 pontos juntos. Agora, é só seguir em cada ponto de base um ponto baixo. Agora, a sexta e última carreira dessa etapa. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, trabalho aqui 2 juntos. Aqui eu conto 1, 2, 3, trabalho os 2 juntos. É só seguir cada pontinho de base, um ponto baixo. Cheguei aqui no final da carreira, aí vamos fechar no próximo ponto com ponto baixíssimo. Agora, eu vou trocar de agulha, vou pegar uma agulha número 3,5, uma soft 3,5, para ficar mais fechado o punho. Então, subo com 2 correntes e seguimos aqui, ó, cada pontinho de base, um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, e vai seguindo assim, cada ponto de base um ponto alto. Vamos ficar com um total de 26 pontos altos. Eu vou terminar o meu aqui e já volto. Gente, aqui uma correção, eu falei 26 pontos altos, mas na verdade são 24 pontos altos, tá? Mas também se ficar com 26, não tem problema. Só não pode ter números ímpares, tem que ser números pares. Então, 22, 24, 26, tá? Cheguei aqui no final, ó, fechei com um ponto baixíssimo, lá na segunda correntinha. Agora, novamente, subimos com duas correntes, laçamos e vamos pegar o próximo pontinho pela frente, ponto alto em relevo. O próximo, trabalhamos ponto alto sobre ponto alto. O próximo, pegamos ele pela frente. Vamos seguir assim, ó, intercalando um ponto alto, normal, ponto alto sobre ponto alto, e o outro pegando o pontinho aqui pela frente. O próximo, ponto alto. Olha só como eu faço, laço, ponho a agulha atrás, saio na frente e faço ponto alto. Vai assim até o final da carreira, aí eu já volto pra gente fazer a próxima. Cheguei aqui no final, agora, lá naquela segunda correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. 2 correntes para subir, e a gente segue novamente. O ponto que foi feito pela frente, a gente trabalha ele novamente pela frente. E onde foi trabalhado ponto alto sobre ponto alto, trabalhamos ponto alto sobre ponto alto. E vamos seguir assim, ó. A próxima carreira repete também a mesma coisa. Aqui o tamanho do punho, vocês podem fazer como vocês quiserem, tá? Então, eu aqui vou colocar 6 carreiras, porque eu quero ele maior. Mas se vocês quiserem colocar 3 ou 4, pode ser também. Eu vou terminar as 6 carreiras e volto pra gente fazer o acabamento. Cheguei aqui no final da carreira, acabei fazendo só 5 carreiras e não 6. Eu quero o punho um pouquinho menor. Agora, a gente vai fazer o ponto caranguejo. Quem não souber fazer ponto caranguejo, tiver dificuldade, pode fazer o picô. Mas o ponto caranguejo nada mais é que o ponto baixo ao contrário. Ponto baixo, a gente vai aqui, puxa o fio e faz, né? O ponto caranguejo é ao contrário. A gente volta, a gente vem aqui atrás, puxa o fio e passa dentro das 2 argolinhas. Vem no próximo ponto atrás, puxa e passa dentro das 2 argolinhas. Aí, sempre tomar o cuidado só para ter a mesma distância, para subir aqui, ó, sempre o mesmo tamanho, para não ficar um maior e um menor. Mas ele é fácil de fazer, ele só é demoradinho, mas, ó, não é difícil, não é complicado.
Então, a gente vai assim até o final da carreira. E aí, eu volto pra gente fazer o arremate junto. E vou mostrar um segredinho pra vocês de como eu faço o arremate no ponto caranguejo. Ó, cheguei aqui, fiz o último, aí eu viro a peça do avesso. E aqui atrás, ó, eu arremato. Então, eu pego duas argolinhas aqui atrás mais próximas, puxo e faço ponto baixíssimo. Assim, ó, aqui na frente ele fica certinho. Aí, vamos cortar o fio e com uma agulha de tapeçaria fazer aquele arremate que eu mostrei lá no começo. Aqui dentro, escondendo o fio, tá? O meu depois eu faço. A próxima mãozinha, a gente vai fazer tudo igual. Vai fazer os dedinhos, vai unir da mesma forma, até chegar aqui na parte do polegar. A parte do polegar também é feita igual. A única diferença é que a gente vai inverter os aumentos para mão ficar essa parte da frente com a outra, né? Então, só aqui mesmo que vai mudar. Mas a forma de fazer é a mesma, só vai inverter. Mas daí eu volto pra fazer com vocês. Então, eu vou fazer toda essa parte aqui até o polegar. Aí, eu venho pra gente fazer junto essa parte de mudança aqui, né? Onde a gente vai fazer um pouquinho diferente, vai mudar os lados, vai inverter. A outra luvinha eu fiz da mesma forma que eu expliquei pra vocês, tá? Então, aqui eu tô naquela parte que eu uni o polegar à luva. Agora, aqui a gente vai começar aquela carreira onde diminui aqui o polegar. Só que vamos fazer ao contrário do que fizemos a outra. Essa carreira ainda acaba sendo igual, mas a próxima vocês vão notar que já é diferente. Então, o que que a gente faz? Aqui, a marcação, né, onde finaliza a carreira. Aí, eu conto 1, 2 e 3 pontos baixos. Aí, trabalho aqueles 2 pontos juntos aqui. Agora, vamos contar 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, trabalhamos aqui os 2 pontos juntos. Seguimos trabalhando em cada ponto de base um ponto baixo, até chegar lá novamente no início da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, aí vamos agora para a nossa segunda carreira. Então, ó, agora, o que vinha a mudança? Na luva anterior, a gente sempre contava aqui 3 pontos baixos. E lá do outro lado, os 8 pontos que iam diminuindo a cada carreira, né? Então, 7, depois 6. Então, aqui agora, ao invés dos 3 pontos baixos, a gente sempre vai diminuir, para que fique aqui a parte da frente da luva. Então, ao invés de 3 pontos baixos, vamos fazer 2. E aí, sim, ó, eu trabalho aqui 1, 2 juntos. Agora, a gente vai contar 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, sim, trabalhamos aqui os 2 pontos no mesmo lugar, juntos, né? Aliás, 2 pontos juntos. Agora, é só seguir em cada ponto de base um ponto baixo, até chegar lá para fazermos a terceira carreira. Cheguei no final da carreira e agora a gente vai para a terceira carreira. Então, para que vocês entendam, aqui, ó, na luva, no outro parzinho, na outra mãozinha, a gente vinha aqui e trabalhava esses 2 pontos. Nessa luva, para que fique ao contrário, a gente trabalha o ponto da base aqui, junto com o ponto que trabalhamos juntos, e não aquele lá, ó, sempre um antes, para que fique ao contrário aqui. Então, ó, trabalhamos 2 pontos juntos, reparem que eu peguei o da base e o ponto lá que eu trabalhei na carreira anterior. Agora, a gente vai diminuir. Na carreira anterior, tínhamos 7 pontos, agora vamos ter 6 pontos. 1, 2, 3,
4, 5, 6. E aí, trabalhamos os 2 pontos juntos. Agora, é só seguir em cada ponto de base, um ponto baixo. Chegando aqui novamente, a gente vai trabalhar... Aqui, ó, a gente tem o aumento, os pontinhos que trabalhamos juntos. Então, a gente vai trabalhar um pontinho de base junto com esse aqui, tá? Com o ponto que trabalhamos juntos. Não como antes, que trabalhávamos esse com esse. E sim, o aqui, o anterior à base. Vai fazer assim até formar as 6 carreiras. Formando as 6 carreiras, a gente vai ficar com aqueles 24 pontos e trabalhar o punho. Exatamente como fizemos nessa luvinha aqui, nessa mão. Tá? Eu vou terminar aqui, vou finalizar e já volto para mostrar ela para vocês. Aqui eu voltei para mostrar para vocês, ó, eu tô na 6ª carreira e aqui eu tenho aqueles 3 pontos baixos, ó, 1, 2, 3, e aí eu trabalho os 2 juntos aqui. Agora, eu faço mais 1, 2, 3, 4. E aí, eu vou começar daqui a fazer aqueles pontos altos, porque se a gente fizer aqui, ó, fica com o acabamento na parte da frente, temos que ficar com o acabamento aqui na parte de trás. Então, aí eu fecho com ponto baixíssimo. Lembram que eu expliquei na outra? Troco de agulha, pego a agulha 3,5, subo 2 correntes e vou trabalhar em cada pontinho de base um ponto alto, ficando com 24 pontos. Aí, a próxima carreira, daquela mesma forma, trabalha um ponto alto sobre ponto alto e o outro ponto pego pela frente, ou ponto alto em relevo. Vai fazer assim as 5 carreiras, ou quantas carreiras você fez na sua peça. Eu vou finalizar e aí sim eu volto para mostrar para vocês como ficou o par de luvinhas. A luvinha pronta ficou assim. Eu espero que vocês consigam fazer. Um beijo e até nossa próxima aula. Carreira. Então, ó, terminei aqui com os 10 pontos baixos, aí vou aqui e coloco o fio aqui embaixo, ó, pra marcar onde eu iniciei. Eu também, gente, vou anotando as carreiras que eu vou fazendo, porque o outro dedo a gente vai precisar fazer igual, então é importante pra gente não se perder. Então, aqui eu já tenho uma carreira, aí eu faço aqui, ó. E vou para a 2ª carreira. Nós vamos fazer um total de 5 carreiras. O dedo do Igor tem 3 centímetros de comprimento e 5 carreiras dá certinho esses 3 centímetros. No caso, se vocês tiverem um dedinho um pouquinho maior, vocês façam um número maior de carreiras ou menor, tá? Então, vamos lá. Para a largura do dedo também. Se for um dedo mais fino, pode colocar 8, se for mais grossinho, pode colocar 12 pontos baixos ou 11 pontos. Aí, a gente vai aqui, ó, no próximo pontinho de base e trabalhar de novo 10 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos baixos. Eu vou reservar aqui, vou fazer o arremate desse fiozinho, porque depois do dedo pronto, fica mais difícil. Então, ó, puxei bem o fio, vou passar ele aqui na agulha de tapeçaria, essa aqui é o número 13 da Círculo. Vocês encontram nas lojas de aviamentos, tá? Olha só. E aí, como que eu faço? Eu pego aqui, ó, 2 argolinhas do ponto, passo e faço uma laçadinha
ó. Agora, eu escondo aqui entre os pontos. Agora, eu faço o caminho inverso, eu volto. Então, pulo aqui o ponto que eu trabalhei por último e volto aqui, ó. Aí, é só cortar esse restinho de fio e tá feito o arremate. Então, todos os dedinhos, a gente vai fazer esse tipo de arremate, tá? Agora, continuando aqui, então, eu tô na segunda carreira. Vamos agora para a terceira carreira. Então, aqui eu venho e anoto, ó, pra não me perder no número de carreiras. Tiro o fiozinho, que já cheguei aqui no último. No caso, com 10 pontos baixos, 5 carreiras e 3 centímetros de comprimento, tá bom? Agora, a gente vai fazer o dedo mindinho. Agora, o dedo mindinho, a gente vai fazer da mesma forma. Então, fazemos o laço mágico. Formamos o círculo e vamos colocar aqui dentro 7 pontos baixos. Se o dedinho da criança for mais gordinho, então, você pode colocar mais pontos ou menos, se tiver uma medida menor, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos puxar o fio para formar o círculo e fazer aquele arremate aqui atrás. Depois, eu faço o meu remate da mesma forma que eu mostrei o polegar. Aqui, a gente coloca o fiozinho para marcar o início e o final de cada carreira e vamos seguir, ó. Cada pontinho de base, um ponto baixo. Então, 7 pontos novamente. 1, 2, lembrando de sempre anotar as carreiras. Então, aqui eu tenho 1, 2 com essa. 2 carreiras. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Cheguei no final da carreira novamente, ó. Tiro o fiozinho, coloco ele aqui no meio e vou para a próxima carreira fazendo a terceira. Vou para o próximo ponto fazendo a terceira carreira. Aí, anoto aqui a terceira carreira para não me perder. E sigo 7 pontos baixos. Aí, vocês vão fazer dessa forma até completar 5 carreiras, tá? Então, 5 carreiras com 7 pontos baixos e o dedo tem 3,5 centímetros de comprimento. Eu vou terminar o meu aqui, depois eu volto pra gente fazer o próximo. Terminei aqui o dedo mindinho, fiz da mesma forma, ó. Fechei com ponto baixíssimo, fiz aquele arremate, deixei o restinho de fio e vou separar esse dedinho. Agora, a gente vai fazer o anelar esse dedo aqui, tá? Então, a mesma coisa, o laço mágico. Vamos puxar o fiozinho. Para o anelar, eu vou colocar 8 pontos baixos, tá? E vamos fazer 7 carreiras. O dedo do igro anelar tem 4,5 centímetros. Pontinho e novamente, coloco ele aqui pra medir o início da minha carreira e o final dela. E vou fazer novamente 10 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Gente, se vocês escutarem um barulhinho, é o Igor, ele tá em casa hoje comigo. E como eu prometi que ia gravar essa aula pra sexta-feira, então eu tô gravando com ele em casa mesmo, tá? Então, infelizmente, não tem como fazer ele ficar quieto. Aí, aqui tá, os 10 pontos baixos, terceira carreira. Agora, vamos para a quarta carreira. Novamente, 10 pontos baixos.
Marca com o fiozinho, vem na próxima e segue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, a quinta e última carreira. Tira o fio, chegamos no final de mais uma e vamos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos baixos, 5 carreiras. Aí, agora eu venho aqui, ó, no próximo pontinho, fecho com ponto baixíssimo. Vamos cortar o fio. E esse arremate aqui, a gente só vai dar a laçadinha, porque depois nós vamos trabalhar a luvinha e aí a gente esconde o restinho de fio já trabalhando e escondendo ele, não precisa esconder aqui atrás. Então, eu só faço assim, ó, venho aqui atrás, pego duas argolinhas mais próximas e dou uma laçadinha só pra garantir que não vai desmanchar, tá? Ó, deixo esse restinho de fio e aí vamos reservar esse dedinho. Então, aqui nós já temos o polegar. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A cada dedinho, a gente vai aumentando um ponto, que é certinho o tamanho, tanto para o adulto como para o infantil. Se colocar um pontinho de cada a mais para os dedos, ó, o dedo médio a gente vai colocar 9, aqui a gente colocou 10, e nesses dois aqui, o indicador e o anelar, 8, porque eles são geralmente do mesmo tamanho, tá? Aqui colocamos 7, ok? Então, feitos os 8 pontos baixos, vou puxar para formar o círculo, não esquecendo de arrematar o fio, o meu depois eu arremato. Vamos marcar a carreira. Ó, e novamente anotando, né? Então, aqui eu já tenho uma carreira, eu vou para a segunda carreira. Aí, sigo fazendo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Vamos para a terceira carreira. E sempre marcando aqui com o fiozinho o começo e o final de cada carreira. Aí, segue novamente, fazendo 8 pontos baixos. Vai seguir assim até formar 7 carreiras. Terminei o anelar, daí da mesma forma, ó. Fechei com baixíssimo, cortei o fio, fiz aquele arremate aqui dentro e deixei o restinho de fio, separo. Agora, a gente vai fazer o dedo médio. Então, vamos lá, dar uma laçadinha e vamos colocar dentro do círculo 9 pontos baixos. O dedo médio do Igor tem 5,5 centímetros, e aí eu fiz um total de 8 carreiras, tá? Então, vamos lá. 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontos baixos, vamos puxar para formar o círculo.
Para as luvinhas eu vou usar o fio duplo, então vamos precisar de 2 novelos de lã. Aqui eu tô com a Play Kids, mas vocês podem usar a Fofura Mais Bebê ou a Paris, tá? Se vocês não encontrarem a Play Kids. Quem quiser fazer com um fio só, então vai precisar apenas de um novelo. Durante a confecção da luva, eu explico como aumentar ou diminuir, como fazer a luva maior ou menor. Então dá para fazer sim com um novelo só. Eu só fiz dupla porque eu não tô acostumada a usar fio fino, já que eu uso a família Barroco, e aí eu senti um pouco de dificuldade, então decidi fazer ela dupla, tá? A gente vai tirar aqui do meio, ó, o fiozinho, um de cada novelo, e vamos ficar com os 2 fios dessa forma. Para confecção, eu vou usar uma agulha soft número 4, porque eu acho que a soft desliza mais, e como a gente vai usar pontos baixos, então o meu ponto não fica tão apertado quando eu uso a agulha soft, tá, pessoal? Mas eu tô usando aqui a número 4, já que é fio duplo. Bom, nós vamos iniciar tirando as medidas da criança. No meu caso, eu medi os dedinhos do Igor, ó, eu medi todos os dedinhos. Durante a confecção da luvinha, eu vou passando as medidas dele pra vocês, tá? Depois que eu medi todos os dedos, eu medi aqui a altura do polegar, pra saber onde que eu ia colocar o polegar, a palma da mão e o punho. E também a largura do dedinho, tá? Feito as medidas e anotadas, a gente vai começar fazendo um laço mágico. E eu vou começar pelo polegar, vamos fazer esse dedo aqui primeiro. Então, dou uma laçadinha, ó. Deixo o fio aqui atrás dos 3 dedos e saio aqui na frente. Puxo esse fio fazendo uma laçada e passo o fio dentro dessa laçada. Formei um lacinho, tiro da mão, ficou um círculo. Dentro desse círculo, vamos colocar 10 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos baixos, vamos puxar o fio para fechar o círculo. Agora, eu vou usar esse fiozinho amarelo aqui para marcar o começo e o final de cada